Rapaziada, mais um jogo frustrante do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. As rodadas vão passando e o Vasco continua na mesma. Parece que o time não evolui, parece que o time está estagnado. E dessa vez o torcedor do Vasco tem que se contentar com um empate contra o Coritiba, jogando lá no Couto Pereira. Tudo bem, cara, você empatar com o Coritiba, tudo ok, né? Mas eu acho assim, a forma que o Vasco joga dá vergonha e dá repúdio ao seu torcedor. A forma com que o Vasco se comporta durante os 90 minutos é nada mais, nada menos do que de um time pequeno, de um time que vem se apequenando cada vez mais. Um time que abdica de jogar futebol, o time que joga por uma bola só, que joga por uma situação apenas para marcar o gol. Um time que não propõe jogo e que mesmo tendo a bola, o Vasco pode ter a bola, não consegue progredir, não consegue criar nada, porque o time não tem mecanismos treinados para atacar, não tem mecanismos treinados para fazer uma transição rápida quando recupera a bola para atacar o adversário em si. Fora que o Vasco tem também um ex-jogador em atividade. Eu não sei exatamente a idade ali do Marquinhos Gabriel, acho que ele beira a casa dos 30 anos, mas é um ex-jogador em atividade. O que o Marquinhos Gabriel faz em campo e o que ele recebe no Vasco, me coloca lá que eu faço por um salário mínimo, cara. O que ele faz em campo é vergonhoso. Eu teria vergonha de fazer o que ele faz. Hoje a partida do Marquinhos Gabriel foi tenebrosa, uma das piores atuações que eu já vi assim de um jogador com a camisa do Vasco, nível Bruno César. Só para vocês terem noção do que jogou o Marquinhos Gabriel. Eu sei que vão ter os defensores do Marquinhos Gabriel, mas vocês têm que entender uma coisa. O Marquinhos Gabriel é um jogador que a gente sabe que tem talento, é um jogador que a gente sabe que tem potencial, mas ele não desempenha isso dentro de campo. Então não adianta ele continuar como titular. É um pecado, é um crime você ver jogadores como Arthur, como o próprio Sarrafiore, sendo reservas para Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel deve ser filho do Marcelo Cabo, parente, alguma coisa do tipo, para ele ser mantido como titular nesse time do Vasco, cara. É horroroso. O que ele faz dentro de campo é nada. Nada. E o Vasco, mais uma atuação muito ruim agora. Até poderia ter vencido o jogo, porque o time do Coritiba, apesar de estar também brigando para subir para a Série A, acho que vai ser um time que talvez vá subir para a Série do Campeonato Brasileiro. Não é uma grande equipe, é um time ali que tem um nível nivelado. É um time que é nivelado por baixo com o Vasco, infelizmente. Esses dois clubes que já decidiram final de Copa do Brasil, campeões brasileiros, hoje em dia vivem momentos ruins em suas histórias. Isso é algo inegável. Vasco e Coritiba já foram times fortes no Brasil, mas hoje em dia não são, cara. Não competem mais com grandes equipes, infelizmente. Separei aqui os melhores momentos desse jogo para nós vermos e analisarmos juntos. É uma partida sonolenta, como disse Lédio Carmona. Uma partida ali disputada a 30 km por hora. Com freio de mão puxado, vamos ver. Aí galera, o Vasco teve logo no início essa chance com o Gabriel Peck aos 5 minutos. A finalização do Peck. Na verdade, foi a única boa jogada do Vasco no primeiro tempo. A tabela ali do Léo Matos, Galarza e Gabriel Peck. Ele finalizou até que bem, faltou um pouquinho. O Gabriel Peck foi um dos melhores hoje do Vasco em campo. Nada que se fale, nossa, jogou pra caramba, mas tava tentando alguma coisa, pelo menos. Se ele rola a bola pro Cano ali, fatalmente seria gol, né? O Cano tava fechando sozinho. E o Coritiba que chegava muito... tentando utilizar a velocidade, mas também era um time que esbarrava na sua qualidade técnica. Olha aí, o jogador do Coritiba domina a bola, se atrapalha todo, paixão, né? Só não tem muita paixão pela bola, né, cara? Mais se atrapalha do que joga. Se fosse um jogador de qualidade, a zaga do Vasco ia estar ferrada, cara, porque a zaga do Vasco é muito lenta, sério. E olha aí, ó. Vasco fazendo aquela marcação frouxa de novo no meio de campo, que já virou o típico do time. Infelizmente, aí foi um chute do Val, né? Primeiro tempo muito morno, quase nada aconteceu nesse jogo no primeiro tempo. Tiveram pouquíssimas situações de gol. Teve essa daí, ó. O jogador do Coritiba vai sair livre. O Paixão, né? Que se atrapalhou todo com a bola. Pediu o pênalti, mas a gente vê que não houve nada, né, mano? Ali um fantasma empurrou ele. Mas do jeito que essa nossa arbitragem brasileira era capaz de ter marcado. Um lance aí que o Coritiba ia fazer o gol. Pediram um toque de mão do Hernando, mas não foi. A bola bateu na barriga dele, né, cara? Tem um outro ângulo que mostra isso, que comprova, foi realmente barriga. O Léo Matos não mente, falou a verdade. E aí o segundo tempo, né?
MT que foi o melhor do Vasco no segundo tempo, o jogador que mais criou, que mais tentou fazer alguma coisa. A finalização do Peck. Vou falar aqui pra vocês uma coisa, se o Vasco não tivesse Peck, MT, Figueiredo, Arthur, jogadores subindo da base, mano, o time do Vasco estaria perdido totalmente, porque hoje eles são os únicos que fazem alguma diferença junto com o Germancano. Aí uma tentativa do Peck. Jogo muito lento, cara. Não foi um jogo digno de Vasco e Coritiba. Aí foi a finalização do MT, né? Uma pancada, um balaço. Ela sobrou pro Gabriel Peck, que serviu o Germancano aí, ó. Faz, cano. Ele fez, comemorou ali pro seu filho, que tá fazendo aniversário. Que bola ali do MT, né, mano? Aí quando o Vasco começou a melhorar um pouquinho no jogo, o Coritiba ficou meio que desestabilizado, sentiu o gol, o Vanderlei vai entregar a paçoca. A gente vem aqui tanto, elogia o Vanderlei, olha isso. Ah não, vai lá. Bota a bola pra dentro do gol. Puta que pariu, cara, o Vasco não se ajuda. O Zeca deixa espaço, o Andrei cai, o Léo Gamalho cabeceia, mas cabeceia. Uma bola defensável. E olha aí, o Vanderlei se atrapalha todo. Meu Deus do céu, cara. Serão 3 pontos importantíssimos para o Vasco, mano. Importantíssimos. E aí o Vasco, em sequência, vai ter essa chance de gol aqui, ó. Calma aí. Gabriel Peck bateu, só que o Wilson fez a defesa. O Wilson contra o Vasco vira o Neuer, né, cara? Isso é de fato. O Wilson jogando contra o Vasco, o cara pode falhar o campeonato todo, mas contra o Vasco ele vai lá e faz grandes defesas. Não que ele seja um mau goleiro, não acho o Wilson um mau goleiro, mas às vezes ele dá umas bobeadas. Mas foi isso, cara. Jogo lento, time do Vasco moroso, dando espaço. Toda a vida, né? É um time sem muita criatividade, um time que quando tinha bola parecia que tava meio que querendo que o jogo acabasse, não queria criar situação de gol. Marquinhos Gabriel lento, não se movimenta, quando tem a bola no pé perde facilmente, não dá sequência em uma jogada. Aí você tem ali um MT que era para, em tese, ser o jogador aberto pela ponta esquerda, variando ora com o Marquinhos Gabriel. Ele é um jogador que fecha muito pelo meio, não tem essa característica de jogar aberto como ponta. Então o Vasco não tem profundidade pelas pontas. O Gabriel Peck é a mesma coisa, um jogador que corta pra dentro, não chega até a linha de fundo para fazer cruzamento. Então o Vasco não é um time que tem profundidade. E aí quando o Vasco consegue recuperar a bola, Andrei hoje fez até um jogo bacana, cara. O Andrei tá recuperando seu futebol, é um alento aí pro Vasco nesse setor de meio de campo, recuperou bolas importantes, marcou demais, se doou pelo Vasco. O Galarza também correu muito, por mais que hoje não estivesse tão inspirado tecnicamente. Mas quando esses dois jogadores recuperam bolas ali no meio de campo, o Vasco não tem uma transição rápida em velocidade, porque o time é lento, o time é pesado. E também não tem mecanismo, se posicionando aqui, outro ali, consegue fazer uma tabela, não tem isso. Parece que o Vasco não treina. Vai muito ali na individualidade de algum jogador, um chute fora da área, um rebote, uma falha do adversário. Mas jogada criada de fato tem muito pouco no Vasco. E isso mostra um claro sinal de um time mal treinado. Um time treinado ali pelo Marcelo Cabo que, pelo amor de Deus, rapaziada, pelo amor de Deus. O Vasco tem que trocar de técnico enquanto há tempo. É muito arriscado você seguir na Série B com um técnico que não apresenta futebol algum. Você pega o elenco do Vasco, cara, muita gente que vai comentar, o elenco do Vasco é ruim. Seria sim um elenco ruim pra Série A. Mas o elenco pra Série B, cara, é um bom elenco. O Vasco tem opções, o Vasco tem jogadores ali que podem fazer mais do que estão fazendo. O time é mal explorado pelo Marcelo Cabo. É um time que marca mal, ataca mal, se posiciona mal. E eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. Toda análise pós-jogo eu vou ter que vir falar isso, porque o Vasco não consegue jogar bem, ganhando, perdendo ou empatando. Sempre tá jogando mal. O torcedor não sente prazer em ver esse time do Vasco jogar. Só quem sente prazer nisso é o presidente do clube, é o Pássaro. Só eles que sentem prazer em ver esse time do Vasco jogar. Porque o torcedor de fato, ou qualquer outra pessoa, até o torcedor rival, mano, que quer ver um jogo bacana ali hoje, né? Porra, não pode ver um jogo bom, porque o jogo é ruim, cara. Todo jogo que o Vasco joga é ruim. O Vasco transforma qualquer partida em uma partida ruim. Não tem como você ter um bom jogo com o Vasco em campo, porque o Vasco é um time lento, um time que abdica de jogar futebol. Não joga futebol. Se o Vasco fizesse o mínimo, teria vencido o jogo hoje. O mínimo, eu falo o mínimo. E seria assim na Série B toda. E em relação ao Coritiba, cara, não tem muito o que falar. O Coritiba é um time que vai brigar para subir.
Isso eu não tenho dúvidas. É um time que vai conseguir ali seus resultados, principalmente dentro de casa, por mais que também não tenha um grande elenco, por mais que também não desempenhe lá um grande futebol. Mas é Série B, cara, é assim. Mas eu fico triste, porque eu queria ver esses dois times fazendo uma grande partida, um grande jogo, como fizeram em 2011, na final da Copa do Brasil, dois times bons jogando futebol. Hoje em dia não tem mais. Mas é isso, cara. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, like, se inscreve no canal. Agradeça por ter mancando no Vasco para fazer esses gols aí tão importantes, porque tá complicado de verdade, meu amigo. Por hoje é isso. Grande abraço, Francesco. Fui.